Amen. Amém. I was really happy when I received the invitation to share here at the camp meeting. Eu fiquei muito feliz por receber o convite para participar I think aqui you e should compartilhar a select mensagem the com vocês voice, aqui. right? Just a second. I forgot about that. Interpretation. I'm going to choose Portuguese. And I'd like to invite you all to open Daniel 12. Let's start with that. Eu quero convidar a vocês para irmos para Daniel 12. From verse 1 to 4. Do verso 1 ao 4. And at that time shall Michael stand up for the great prince, which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, even one that shall be found written in the book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some for everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Verse 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they shall turn many to righteousness as the stars forever and ever. But thou, O Daniel, shut up the word and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and from, and knowledge shall be increased. Verso 1, Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Okay, so here we are at the end of the book of Daniel. Então aqui nós estamos no final do livro de Daniel. And Daniel receives a command from God, from God. E Daniel recebeu uma ordem de Deus, desse anjo de Deus. He's told to set up the words and seal the book. A ele foi dada a ordem de encerrar essas palavras e selar o livro. What does it mean? E o que isso significa? He just saw a lot of visions. Ele simplesmente teve muitas visões. That's the last vision he had. E essa foi a última visão que ele teve. And he's told to seal up this book. E ele ficou para selar este livro. And we know that this means that people could not understand the message of this book until the appointed time. E nós sabemos que isso significa que o povo, as pessoas não compreendiam o que este livro significava, essas mensagens, pelo menos não até o tempo do fim. And we can prove when is this time that this book is to be unsealed. E nós podemos provar quando é esse tempo em que o livro deveria ser selado. It says here at the verse, it's even to the time of the end. E aqui no verso diz que é até ao tempo do fim. So the book is going to be sealed until the time of the end. Então o livro será selado até o tempo do fim. And why is that the case? E por que é este o caso? Because God demanded. Porque Deus ordenou. I know this is very shallow. Eu sei que isso é muito superficial. And we could go more in depth with this.
E nós poderíamos ir muito mais em profundidade com este assunto. We could go to 2 Thessalonians, Nós poderíamos ir a 2 Tessalonicenses, and there Paul would say e então Paulo lá vai dizer that first the man of sin has to be revealed, que primeiro o homem do pecado deve ser revelado, so then we could preach the message of Christ's second coming. e então somente após nós podemos pregar a mensagem do segundo advento de Cristo. That's 2 Thessalonians chapter 2, Isso é 2 Tessalonicenses capítulo 2, verse 1 to 10. do verso 1 ao 10. So Daniel is standing here, Então Daniel está de pé aqui, and he has a book, e ele tem um livro, and he's commanded to seal it e a ele é dada a ordem para selar o livro until the time of the end. até o tempo do fim. Before the time of the end, E antes do tempo do fim, there is the time of the man of sin to be revealed. existe o tempo do homem do pecado que deve ser revelado. And we know that this time period is portrayed in the Bible for 1260 years. E nós sabemos que esse período é para ser uma perseguição à Bíblia durante 1260 anos. It even says in the next verses of Daniel 12, E até mesmo aqui diz nos versos seguintes de Daniel. Daniel asks, how long shall we take the vision? De Daniel 12. Daniel pergunta por quanto tempo ele deve segurar essa visão. And it says for time, times, and half a time. E aqui diz que será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. This is 1260 years. Isso dá 1260 anos. So the point I want to make with this E o ponto que eu quero fazer com isso is that this book, the book of Daniel, é que este livro, o livro de Daniel, even though it's a written book, mesmo que seja um livro escrito, it's an open book that everyone could get and read. É um livro aberto que qualquer pessoa pode pegar, abrir e ler. You can read the book, but you cannot understand the book until the appointed time. Você pode ler o livro, mas você não pode entender ele até o tempo do fim. Because God said so. Porque Deus disse que seria assim. He said nobody can preach the message of second coming before 1798. Porque Deus disse que ninguém poderia pregar a mensagem do segundo advento de Cristo até 1798. I'm going to put in better words. Vou colocar em palavras melhores. The three angels' messages, as mensagens dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, they can just be preached after 1798. Só podem ser pregadas somente depois de 1798. That's the message that announces the hour of the judgment. E essa é a mensagem que anuncia a hora do julgamento, a hora do juízo. That's the first angel message. E essa é a primeira mensagem angélica. And you can preach that just in 1798. E você só pode pregar isso a partir de 1798. Because God sealed the book. Porque Deus selou o livro. Even though you have the book in your hands and you can open it and read. Mesmo que você tenha o livro em suas mãos e você pode abri-lo e lê-lo. Because the understanding of the book is sealed. Porque o entendimento do livro está selado. It's not that you can go and dig for it and study hours for it that you're going to understand. Não é como se você pudesse tomar horas e horas de estudo e cavar ali que você vai compreender este livro. You could expend your whole life studying the Bible. Você poderia gastar toda a sua vida estudando a Bíblia. Studying the book of Daniel. Estudando o livro de Daniel. Before 1798. Mas antes de 1798. You wouldn't understand it. Você não poderia entender.
because God sealed the book. Porque Deus selou o livro. But the thing is, the book is there for everyone. Everyone can read. Mas o livro está ali para qualquer um pode ler. And I think what we learn from that is that God is the one who gives the understanding. E o que acho que nós precisamos compreender disso é que Deus é quem dá o entendimento. So it's not about how hard you study. So the information of the book of Daniel is there. Então, a informação do livro de Daniel está ali. But you can't understand it before 1798. Mas você não consegue entender até 1798. Because God has chosen the time for he to give that understanding. Porque Deus escolheu o tempo para ele revelar o entendimento. Not only the time, but also how he's going to share the understanding. Não apenas o tempo, mas também a maneira como ele vai compartilhar esse conhecimento. And there is a way that he shares his knowledge. E existe uma forma, uma maneira que Deus divide e compartilha esse entendimento. And that's by choosing his messengers. E é através da escolha dos seus mensageiros. So I'd like to read a quote with you. Então, eu gostaria de ler agora uma citação com vocês. To William Miller and his co-laborers, it was given to preach the message in America. And the light kindled by their labors shone out to distant lands. A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação dessa mensagem na América, e a luz acesa por seus labores brilhou até terras distantes. God sent his angel to move upon the heart of a farmer who had not believed the Bible, to lead him to search the prophecies. Deus enviou seu anjo para tocar o coração de um fazendeiro que não cria na Bíblia, a fim de guiá-lo a investigar as profecias. Angels of God repeatedly visited that chosen one to guide his mind and open to his understanding prophecies which had ever been dark to God's people. Anjos de Deus constantemente visitavam este homem escolhido para dirigir sua mente e abrir o entendimento para profecias, até então obscuras para o povo de Deus. The commencement of the chain of truth was given to him, and he was led on to search for link after link until he looked with wonder and admiration upon the word of God. He saw there was a perfect chain of truth. Foi-lhe concedido o princípio da corrente da verdade, e ele foi levado a examinar ela após ela, até que vislumbrou a palavra de Deus, com espanto e admiração. Viu nela a perfeita cadeia da verdade. So, the book of Daniel was there for everyone to read. Então, o livro de Daniel estava ali para qualquer um ler. After 1798, the book is unsealed. E depois de 1798, o livro foi desselado. All the information is there. Toda a informação estava ali. But it's not that how hard you work on that to figure it out. It's Mas not about that. Não é sobre o quão duro você estuda, o quanto de tempo você gasta estudando, quão profundo você vai nessa investigação. It's not only about that. Não é apenas sobre isso. There is an important issue that we should take notice. Existe algo importante que nós precisamos notar. It says, angels of God repeatedly visited that chosen one. E aqui diz que anjos de Deus repetidamente o visitava para guiá-lo. So that chosen one, who chose? E esse escolhido, quem foi que escolheu? God chose. Foi Deus quem escolheu. So God chose a man Então Deus escolheu um homem to share the everlasting gospel. para compartilhar, para dividir o evangelho eterno. Revelation says that an angel comes down to give the gospel, right? Em Apocalipse diz que um anjo desce para dar a mensagem.
to give the three angels messages. para The dar as three três angels. mensagens angélicas. Existem 3 anjos. But we know that the gospel cannot be preached by angels. Mas nós sabemos que o evangelho ele não pode ser pregado por anjos. It has to be preached by men. Precisa ser pregados por um homem, por homens. Christ came as a man to preach us the gospel. Assim como Cristo veio como homem para nos pregar o evangelho. The work of the gospel is a work that man has to share the gospel with other men. O trabalho do evangelho é que os homens devem pregar o evangelho a outros homens. People have to share the gospel. As pessoas devem compartilhar o evangelho. So that parable of Revelation 14, Então, essa parábola de Apocalipse 14, the angel that comes to give the gospel então, o anjo que desce para dar o evangelho symbolizes a person who is chosen by God to give the gospel. simboliza uma pessoa que foi escolhida por Deus para pregar essa mensagem. And this is very important for us to understand. E isso é muito importante para que nós entendamos. For us to understand that in our time. Para que nós entendamos isso no nosso tempo. Because it's easy when we look back on history. Porque é fácil quando olhamos de volta para trás na história. And we see that God chose Noah to build the ark. Que Deus escolheu Noé para construir a arca. That God chose Moses to lead people out of Egypt. Que Deus escolheu Moisés para liderar o povo para fora do Egito. And that happened in all generations. E isso aconteceu em todas as gerações. The movement that God creates, o movimento que Deus criou, have a leadership, tem uma liderança, and that's how God conducts. That's his voice. That's his voice on earth. e essa é a maneira como Deus conduz, essa é a voz dele aqui na Terra. It talks to his messengers, and the messengers talks to the people. Ele fala com os seus mensageiros e os seus mensageiros falam com o povo. In the time of Moses, Moses would speak straight to God. No tempo de Moisés, Moisés falaria pessoalmente com Deus. In the time of Diretamente Miller, com Deus. No in the tempo time de of Miller, Miller, we see angels coming down to guide his mind on understanding the Bible. no tempo de Miller, nós vemos anjos descendo para guiá-lo e ajudá-lo no entendimento da Bíblia. There are many ways that God talks to us, Existem muitas maneiras que Deus fala conosco, but the principle is the same. mas o princípio é o mesmo. The way that he does that is the same. A maneira sorry. como ele faz isso é o mesmo. Eu vou refrasear isso. When I say the way is the same, Quando eu digo que a maneira é a mesma, I mean he guides his leadership to guide his movement. o que eu quero dizer é que ele ensina e ele direciona esses líderes. And we can see that throughout the Christian history. E nós podemos ver isso através da história do cristianismo. I'd like to go to another famous quote on this movement. Eu gostaria de ir para uma outra citação famosa neste movimento. It's Great Controversy 343. É o Grande Conflito, página 343, parágrafo 1. It says, "The work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement." Aqui diz, a obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. The principles of God's dealing with man are ever the same. The important movements of the present have their parallel in those of the past, and the experience of the church in former ages has lessons of great value for our own time. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado,
e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. And then it says, no truth is more clearly taught in the Bible than that God by his Holy Spirit especially directs his servants on earth in the great movements for the carrying forward of the work of salvation. E diz no parágrafo seguinte: nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige de maneira especial os seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. I'd like to go slowly on that. Eu quero ir um pouco mais devagar nisso. So the truth that is clearly taught in the Bible, Então, a verdade que é claramente ensinada na Bíblia, there is no truth that is more clear than that. não existe nenhuma verdade que é mais clara do que essa. What is this truth? E qual é essa verdade? Is that God, É que by Deus, his Holy Spirit, pelo seu Espírito Santo, especially directs his servants dirige de maneira especial os seus servos on earth in the great movements. sobre a terra nos grandes movimentos. So we hear about the history of Moses, right? Então, nós escutamos sobre a história de Moisés, certo? When we were kid, we used to hear the history of Noah, E quando éramos crianças, nós costumávamos ouvir as histórias de Noé, the history of Nehemiah, of Ezra, a história de Neemias, de Esdras, the history of John the Baptist, as histórias de João Batista, the history of Daniel, the history of the kings. a história de Daniel, a história dos reis, All the histories of the Bible, todas as histórias da Bíblia. it's about how God leads his servants on earth in the great movements. É sobre a maneira como Deus dirige os seus servos nos grandes movimentos, For carrying forward the work of salvation. para promover a obra da salvação. Men and women Homens e mulheres are instruments in the hand of God, employed by him to accomplish his purpose of grace and mercy. são instrumentos nas mãos de Deus, por ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. So it's easy when we look backward and we recognize that. É fácil quando nós olhamos para esse trabalho e reconhecemos isso. It's easy for us to quote Paul when he says something. É fácil nós citarmos tudo quando ele diz algo. Paul, I'm talking about Paul. Desculpa. É fácil citar Paulo quando ele está falando sobre isso. But if you were living the time of Paul, Mas se você estivesse vivendo nos tempos de Paulo, he's just a normal guy. ele é apenas uma pessoa normal, um homem normal. So what would be the difference between your attitudes in regards to his commands today and if you were living in his time? Qual seria, então, a diferença entre as suas atitudes em relação aos mandamentos de Deus se você estivesse vivendo no tempo de Paulo? How would you recognize that he is being guided to conduct the church at his time? How would you see that? Como você poderia afirmar que ele está sendo guiado por Deus para dar essa mensagem? Como você veria isso? Qual seria a sua perspectiva? What are the evidence you have? Quais seriam as evidências que você teria para provar? Today is easy to look back and recognize. Hoje é fácil olhar para trás e reconhecer isso. We see the Jewish nation, many of them crucified Christ. Nós vemos a nação judaica, muitos crucificaram a Cristo. Many of them didn't recognize the prophet of his time. Muitos deles não reconheceram o profeta do tempo deles.
They didn't recognize the leadership of his time. Eles não reconheceram a liderança do seu próprio tempo. Sometimes I hear people asking themselves, would I accept Christ if I were living at his time? Algumas vezes eu vejo pessoas se questionando se elas aceitariam a Cristo se elas estivessem vivendo naquele momento. And I think there are evidence if we would or not. Eu acho que existe evidências para dizer se nós aceitaríamos ou não. And the evidence is how we act today. E a Because it's the same. evidência é como nós agimos hoje, porque é a mesma coisa. It's, as it says on the quote, Assim como diz na citação, the principles of God's dealing with men are ever the same. os princípios no trato de Deus com o homem são sempre os mesmos. The important movements of the present have their parallel in those of the past. E os grandes movimentos de reforma do passado têm o seu paralelo, os do presente têm o seu paralelo no do passado. So the point I'm making here E o ponto que eu estou tentando fazer aqui is this is an important thing for us to have in mind in our time. isso é algo importante para nós termos em mente no tempo que estamos vivendo. Because I want to remind us that many things that Christ said, Porque eu quero nos lembrar que muitas das coisas que Cristo disse, the disciples didn't understand. os discípulos não compreendiam. But I forget where I can find that on the Bible. Mas eu esqueci aonde que eu consigo localizar isso na Bíblia. I recall that's John 6. Eu me lembrei agora que é João 6. When Christ says a hard saying for them, Quando Deus disse, when Christ said a hard saying for them, quando Deus deu uma fala dura para eles, about eating the flesh and drink the blood, sobre comer a carne e beber o sangue. many people walked away from him. Muitas pessoas se afastaram dele. And then Christ came and talked to his disciples. E então Cristo veio e falou com seus discípulos: Are you going to away? Are you going? vocês também irão se afastar? What did they say? E o que eles disseram? I'm trying to look for the verse. Eu estou tentando localizar o verso. 67. John 6:67. Then said Jesus unto thyself, unto the 12, will you also go away? John Então é 6. João 6:67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? 68, it says, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? E no 68 respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? They didn't understand a thing that Jesus said. E eles não compreendiam nenhuma palavra do que Jesus tinha dito. They didn't got what Christ meant when he said that they need to eat the flesh and drink the blood. Eles não compreenderam o que Cristo quis dizer quando disse que eles deveriam comer a carne e beber o sangue. But here was a great anchor for them not to move away of the movement. Mas aqui havia uma grande âncora para eles não abandonarem o movimento. They said, to whom shall we go? Eles disseram, Senhor, para quem nós iremos? Because they understand that he is the chosen one. Porque eles compreenderam que Cristo era o escolhido. And even though they didn't understand all the points of Christ's message, E mesmo que eles não tenham entendido cada ponto da mensagem de Cristo, they knew that Christ was the chosen one. eles sabiam que Cristo era o escolhido. And they didn't move away of the movement because of that at this point, at least. E eles não se retiraram do movimento por causa disso. Because they recognized the role of Christ. Porque eles reconheceram o papel de Cristo. So I'd like to go and understand a little bit more about the midnight cry. Então eu gostaria de ir um pouco mais adiante e compreender melhor sobre o clamor da meia-noite. And to understand how
we had that fulfilled in our time. E compreender sobre como nós vemos esse cumprimento no nosso tempo. And how we can be sure about the path we are in. E como nós podemos ter certeza do caminho que nós estamos. I want to talk about the line of Christ. The line of the Millerites. Eu quero falar sobre a linha dos Mileritas. And how we see that in Matthew 25. E como nós vemos isso, enxergamos ela no livro de Mateus 25. If you open on Matthew 25, se você abrir em Mateus 25, we have the parable of the 10 virgins. Você terá a parábola das 10 virgens. And in the parable of the 10 virgins, there are some characteristics. E na parábola das 10 virgens existem algumas características. Not going to deal with every one of them. Eu não vou utilizar todas elas. I'll talk about the points I want to highlight. Eu vou falar apenas os pontos que eu quero colocar em evidência. Okay? There is the tarrying time. Existe o tempo de tardança. That's when they set a time with the husband for the wedding. Ele colocou o horário para o marido se apresentar ao casamento. So they set a time. There was a time for the wedding. Então existia um horário estabelecido para o casamento, um tempo estabelecido para o casamento. Delayed? Mas então quem se atrasa? Who delayed? Quem se atrasa? That was Christ. Sim, the foi husband. Cristo. Foi Cristo, o marido. Let's stick with the parable. Vamos the husband manter com delayed. a parábola. Então o marido se atrasou. So he causes the tarrying time. Então ele causou esse tempo de tardança. And because of his delay, because it's his fault. Então por causa desse seu atraso, porque é culpa dele. The virgins go and sleep. Então as virgens caem no sono. So we know there are 5 foolish and 5 wise. Nós sabemos que temos 5 tolas e 5 sábias. But there is a time. Mas existe um tempo. And we know this is at midnight. Nós sabemos que isso acontece na meia-noite. Where the virgins are awakened. Que as virgens devem estar acordadas, devem ser despertadas. Okay. And at midnight there is a cry. E então na meia-noite existe um clamor. The cry that announces that the husband is coming. O clamor que avisa, que anuncia que o noivo está vindo. And that's at midnight. E isso aconteceu na meia-noite. The husband comes and the door is shut. O noivo vem, então a porta se fecha. Ellen White applies that to Millerite history. E Ellen White aplica isso para a história milerita. And we do this application as well. E nós também fazemos essa mesma aplicação. And I would like to point out some dates. E eu quero aqui colocar algumas datas. So, the turning time we mark as April 19. Então, o primeiro aqui que nós vamos marcar é 19 de abril. 1844. De 1844. The midnight is exactly the midpoint. E a meia-noite é exatamente o meio. It's the midpoint of the night. É o ponto do meio da noite. É a metade da noite. In Millerite history. Na história milerita. It's the midpoint of the tarrying time. É o ponto do meio, é a metade do período de tardança. And this happens at July 21, 1844. E isso aconteceu em 21 de julho de 1844. At this day, at Boston.
Nesse dia, em Boston, we have Samuel Snow standing there and preaching. nós temos Samuel Snow de pé ali pregando, And we mark that as Boston. e nós marcamos isso como Boston. There is another camp meeting going on August 1st. E existe uma outra reunião campal acontecendo em 1º de agosto, And that's in Concord. e isso foi em Concórdia. And there is the most important camp meeting. E existe, e houve a reunião campal mais importante, And we picked the date of August 15, nós colocamos a data de 15 de agosto, but it was a few days camp meeting, but we just picked that day. mas foi uma campal de vários dias, mas nós escolhemos esse dia em específico, Because we know that on that date they hear the midnight cry. porque nós sabemos que nessa data em específico foi quando eles ouviram o clamor da meia-noite. And that's at Exeter. E isso é Exeter. So we have Boston, Concord, and Exeter. Nós temos então Boston, Concord e Exeter, And we have the Chateau, e nós temos então a porta fechada, October 22, 1844. 22 de outubro de 1844. This pattern here, Esse padrão aqui, we see in our line. nós vemos também na nossa linha. Elder Tess, she taught a lot about this. A anciã Tess, ela ensinou bastante sobre isso. We learned a lot about this. Nós aprendemos muito sobre isso, sobre esse padrão. I'm going to do another line here. Agora eu vou fazer uma outra linha aqui. And this is our line. E esta será a nossa linha. This is the big line. Essa é a linha grande. The history of the last generation. A linha da história da última geração. Here's the close of probation. Aqui está o fechamento da porta da graça. And here's the second coming. E aqui está a segunda vinda. Okay. In the clouds. Na nuvem. This is our time of the end, 1989. E aqui é o nosso tempo do fim, 1989. I'm not trying to make a correct parallel, okay? It's a different line. Eu não estou tentando fazer um paralelo correto. Um paralelo diferente. It's not matching the way marks of this line with this line, okay? It's not matching. Os marcos não estão em alinhamento um com o outro. They're not aligned, okay? We have 9/11. Nós temos o 11 de setembro. And we know that the midway is what we call the Sunday law. E nós sabemos que o meio do caminho é o que nós chamamos de decreto dominical. Okay? So this is the big picture. Então, essa aqui é a grande figura, a grande ilustração. And you know that in every dispensation of that, e nós sabemos que em cada dispensação desses marcos, we have Boston, Concord, and Exeter. Nós sabemos que nós temos a repetição desse padrão de Boston, Concord e Exeter. The time of the end is Boston. O tempo do fim é Boston. We have the increase of knowledge. Nós temos o aumento do conhecimento. And this is Concord. E isso é Concord. And we have the formalization of the message in 96. E nós temos a formalização da mensagem em 96. O ponto And de the formalization of the message is Exeter. E a formalização da mensagem é Exeter. O ponto de Concord é em 91. So we have the beginning of it in Boston. Então nós temos o começo em Boston. Increase of knowledge, that's Concord. O aumento do conhecimento, que é em Concord. And Exeter, which is the formalization of the message. E Exeter, que é a formalização da mensagem. When we come to the time of the 7 plagues, quando chegamos ao tempo das 7 pragas,
we have two-way marks here as well. Nós temos dois marcos aqui também. What are those? Quais são eles? They're the death decree É o decreto de morte. and what do we receive before the second coming? E o que nós recebemos depois do segundo advento? Time. O tempo. We're going to receive the time of the second coming. Nós vamos receber o tempo do segundo advento. Qual é o tempo do segundo That's advento? Exter. Isso é Exter. That's a characteristic of Exter. Essa é a característica de Exter. This symbolizes Boston and this Concord. Isso simboliza Boston e isso Concórdia. So we have Boston, Concord, and Exeter. Então existe Boston, Concord e Exeter. Do you see the connection we're doing? Vocês conseguem ver a conexão que nós estamos fazendo? Every dispensation we have this pattern. Em cada dispensação nós temos esse padrão. The Millerites had this, Boston, Concord, and Exeter. Os Milleritas têm esse mesmo padrão, Boston, Concórdia e Exeter. They fulfilled the parable of the 10 virgins to their time. Eles cumpriram eles tiveram o cumprimento completo da parábola das 10 virgens no seu próprio tempo. But I want to make an application but I want to go down the fractals. Eu quero fazer uma aplicação e para isso eu vou descer um pouco mais nos fractais. We're going to talk about the priests. Nós vamos falar sobre os sacerdotes. So we know we have our time of the end, 1989. Nós sabemos que nós temos o nosso tempo do fim, 1989. We have 9/11. Nós temos o 11 de setembro. We have 2014. Nós temos 2014. And 2014 is our Boston. E 2014 é o nosso Boston. We know the closed door marks November 9, 2019. Nós sabemos que a porta fechada simboliza 2019. Okay, and just try to make it smaller. So this big line here, Então, essa linha aqui, we can make a fractal in our line of the priest. essa linha maior nós podemos reduzir ela em fractais na linha do sacerdote. Panium symbolizes the second coming. E aqui simboliza o segundo advento, pânico. Okay, the closed door we can mark as 2019, the close of probation. E a porta fechada nós podemos marcar em 2019. The Sunday law 2014. O decreto dominical em 2014. We all know that, right? Todos nós sabemos disso. What I want to highlight here is this Boston, Concord, and Exeter. O que eu quero evidenciar aqui é esse padrão Boston, Concórdia e Exeter. I'm going to try to bring it closer. Eu vou tentar trazer a câmera aqui mais próximo. We know there are two-way marks here. Nós sabemos que tem dois marcos aqui. The increase of knowledge and the formalization. O aumento do conhecimento e a formalização. The increase of knowledge is 91. Nós sabemos The que esse aumento de formalization is conhecimento, 96. é em 91 e a formalização em 96. 96 we have the magazine Time of the End. Em 96 nós temos a revista O Tempo do Fim. From 9/11 to 2014 is another dispensation. Do 11 de setembro até 2014 é uma outra dispensação. We have our increase of knowledge. Nós temos o nosso aumento do conhecimento. If I'm not mistaken, we marked this as 2009.
Se eu não estiver errado, nós marcamos isso como 2009. And then we have a formalization here. E então nós temos uma formalização aqui. We know that's time setting that Parminder starts to preach. Nós sabemos que isso é a marcação do tempo que o ancião Parminder começou a pregar 2012. em 2009. Em We have 2012, desculpa. the formalization is about time. Nós sabemos que a formalização é sobre tempo. I have 15 minutes, so let's move forward. Eu tenho In our ainda time, 15 minutos restantes, vamos seguir, então, no nosso tempo. at this next dispensation, Me desculpem, aqui nessa próxima dispensação, we also have the increase of knowledge nós também temos o aumento do conhecimento and a formalization. e uma formalização. And I want to recall you that this way mark of 2014 E eu quero lembrá-los que esse marco de 2014 is connected directly with this way mark here of midnight. está conectado diretamente com esse marco da meia-noite. So if I would have drawn this correctly, Se eu tiver feito isso de maneira correta, if I would have se eu drawn, tivesse feito isso de maneira correta, alinhada, yeah, okay. That big line would be here, okay? essa linha estaria aqui. This here would Essa linha be melerita estaria here. aqui, encaixada aqui. So this big one with this one here. Então, essa linha maior de 2014. cima estaria alinhada com aquela pequena de baixo. 2014 was our Boston. Foi o nosso Boston. Our increase of knowledge was in 2016. O nosso aumento do conhecimento foi em 2016, That's Concord. que é Concórdia. And at Exeter, E em Exeter, Exeter is marked by the time e where you Exeter have the message formalized é quando você tem a mensagem formalizada that announces the time of the shut door. que anuncia a mensagem da porta fechada. And we had that. E nós tivemos isso. I want you to recall Eu quero que vocês lembrem that this is a prophetic history, que isso é uma história profética and at the right time we had the time. e que no tempo certo nós recebemos a informação do tempo. And God chose someone to give this time, to give this message. E Deus escolheu alguém para dar essa mensagem. All of these dispensations, there is their messengers. Cada uma dessas dispensações existe o seu próprio mensageiro. And when Eloi talks about this midnight cry here, E quando Ellen White fala sobre esse clamor da meia-noite aqui, I'm not going to read the quote for sake of time. eu não vou ler a citação para poupar tempo. She says that is a bright light set up at the beginning of the path. Ela diz que é uma luz clara que é colocada no início do caminho And it shines all the way along e que brilha por todo o caminho e clareia todo o caminho until Christ. até Cristo. So the light that is set up here, the light, Então, a luz que é estabelecida aqui, que é colocada it aqui, goes all the way through. vai por todo o caminho para frente. So we need to understand that the message we received in 2018, Então, nós precisamos compreender que a mensagem que nós recebemos em 2018, which was not only about time, que não era apenas sobre o tempo, there were a lot of things there. existiam muitas coisas ali. I didn't understand everything. Eu não consegui compreender tudo que estava ali. There was Pyrrhus, Zipsus, Heraclea, a lot of things. Existia Piro, Heracleia, muitas coisas. There was a lot of implicances in that message. Havia muitas implicações naquela mensagem. And we were all astonished just with the time. E nós ficamos assombrados apenas pelo tempo. Not astonished, maybe surprised or delighted, happy. Talvez não assombrados, mas surpresos, prazerosos, contentes. But everything that was taught on that time period, Mas tudo que foi ensinado naquele momento, we didn't understand all. nós não conseguimos compreender tudo. But that is the light
that is the light, mas essa é a luz which is going to go all the way through que irá percorrer por todo o caminho, until the second coming, até o segundo advento, to Christ. até Okay. Cristo. So when we understand that, Então, quando nós entendemos isso, I'd like to make connection with the first point I made in this study. eu quero fazer uma conexão com o primeiro ponto que eu mencionei no começo desse estudo. We need to understand that we are fulfilling prophetic history. Nós precisamos entender que nós estamos fazendo o cumprimento de uma história profética. And when we look to our prophetic history and we see that we are fulfilling it, E quando nós olhamos para a nossa história profética e vemos que nós estamos cumprindo ela, it's important to see not only the message, but the messenger as well. não é apenas importante ver a mensagem, mas também quem é o mensageiro. Because sometimes we don't understand everything. Many times we don't. Porque, na maioria das vezes, nós não conseguimos compreender tudo. But as in John 6, Mas, assim como em João 6, we can see that it's not only about understanding everything, nós podemos ver que não é apenas sobre compreender tudo. but if you at least understand who the messenger is, it's Right. easier sometimes. Mas se você ao menos conseguir compreender, entender quem é o mensageiro, então fica fácil algumas vezes. And I think that's important for us to have in mind E eu acho que isso é importante para nós termos em mente. if we hear the messenger saying something we don't like. Se nós escutamos esse mensageiro dizer coisas que não gostamos. I have a few minutes. Eu tenho ainda alguns minutos. As I said, the time is not the only message we receive here. Então, como eu disse, a mensagem de tempo não foi a única mensagem que nós recebemos aqui. Time is a part of the midnight cry message. A mensagem de tempo é uma parte da mensagem do clamor da meia-noite. Let's move to the next dispensation, Vamos seguir para a próxima dispensação. the dispensation we are in. A dispensação em que nós estamos. We have increase of knowledge. Nós temos o aumento do conhecimento. That's 2020. Isso foi 2020. And we have the formalization. E nós temos a formalização. That's 2021. E isso é 2021. I want to have just a fast look at this time period here, at the big line. Eu quero dar uma rápida olhada nesse ponto aqui, mas na linha maior, nesse ponto de 2019. Elder Tess has demonstrated how the death decree occurs here in 2020. A anciã Tess, ela demonstrou como o decreto de morte acontece aqui no ano de 2020. In regards to external events, Está relacionado com eventos externos. the death of George Floyd, of the judges, I forgot her name, the judge, and other examples. I don't want to talk about in deep. Como a morte de George Floyd, a morte da juíza. There is a strong, powerful presentation that she lays out the increase of knowledge in external events. Existe uma apresentação muito forte que ela fez, que ela fala muito sobre esses pontos em 2020. But what I want to highlight here in my last 6 minutes Mas o que eu quero colocar em evidência aqui nos meus últimos 6 minutos is that we often say that the exter of this dispensation é que nós dissemos que essa parte da dispensação, the exter, waymark, que esse marco de Exter dessa dispensação, we hear the time when Christ is going to say the day and the hour of the second coming. nós pensamos que é quando Deus vai dizer a hora da segunda vinda. But I want to show you that that's not the only thing that happens. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, isso não é a única coisa que vai acontecer aqui. That's not the only thing that happens. There's something that happens right off the bat with the time. Que não é a única coisa que vai acontecer, que existe outra coisa que vai acontecer em conjunto. God does not only deliver the time of his second coming. Deus não vai apenas entregar a hora do seu segundo advento. What else does he deliver? O que mais ele vai entregar? If we could go with me on Great Controversy, that's quote number 5. Se nós pudermos ir no livro Grande Conflito, It's Great Controversy 6:40
640.2. É o livro Grande Conflito, na página 640, parágrafo 2. It says, the voice of God is heard from heaven, declaring the day and the hour of Jesus' coming. That's here. Diz aqui, a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. E isso acontece aqui, em Exeter. That's Exeter. And delivering the everlasting covenant to his people. E também estabelecendo o concerto eterno com seu povo. So at this waymark here of Exeter, Então, nesse marco aqui de Exeter, the original, okay, that's the literal understanding of this waymark. esse é o entendimento literal desse marco. You have the time plus the covenant. Você tem a mensagem de tempo mais a do evangelho, do concerto. The everlasting covenant to his people. O concerto eterno com o seu povo. Let's keep reading the quote. Vamos continuar lendo a citação. Like peals of loudness, thunders, his words roll through the earth. The Israel of God is standing, listening with their eyes fixed upward. Their countenances are lighted up with his glory and shine as did the face of Moses when he came down from Sinai. The wicked cannot look upon them, and when the blessing is pronounced on those who have honored God by keeping his Sabbath holy, there is a mighty shout of victory. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem um semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Next paragraph, just the beginning. Soon there appears in the east a small black cloud, about half the size of a man's hand. It's the cloud which surrounds the Savior, and which seems in the distance to be surrounded in darkness. The people of God know this to be the sign of the Son of Man. Então, o próximo parágrafo. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Okay, so after you hear the time and the everlasting covenant, então, ao você escutar o tempo e a mensagem do último concerto, do concerto you have eterno, the second coming. você vai ter a segunda vinda. I would like to go to Revelation 19. Eu gostaria de ir agora para Apocalipse 19. I'm not going to have a lot of time to prove that, so I'm going to just point out. Eu não vou gastar muito tempo para provar isso, então eu só vou mencionar. But Revelation 19:11. Apocalipse capítulo 19, verso 11. That's the second coming. Esse é o segundo advento. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. That verse 11 is the second coming. O verso 11 é o segundo advento. And as I said, I'm not going to have a lot of time to prove that. Então, como eu disse, eu não tenho muito tempo para provar isso. But if we go to verse 6 and 7, it says, And I heard, as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. E qual que foi o verso, Daniel? 6 and 7, verse 6 and 7. Então, os versos 6 e 7. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. So you have glad and rejoice. Então, você tem alegria e júbilo, regozijo. You have give honor. Você tem honra.
dar glória. And for the marriage, E você tem aqui para o casamento, né, as bodas. for the marriage of the Lamb is come. Para as bodas do Cordeiro que são vindas. And it's interesting, this is verse 6 and 7. E esses são os versos 6 e 7. It looks like the first angel's message, right? E parece muito com a mensagem do primeiro anjo, não parece? Fear God, give him glory, for the hour of the judgment is come. Tema a Deus e dá-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo. But the application I'd like to make, and I don't have time to prove or demonstrate, Mas a aplicação que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo para provar ou para demonstrar, is that the covenant that God is giving to his people é que a aliança que Deus está dando para o seu povo is of the marriage of the Lamb and his wife. é do casamento, das bodas do Cordeiro com a sua esposa. That's the covenant. Essa é a aliança. And I just would like to bring that to our line, E eu gostaria apenas de trazer isso para a nossa linha. that we understand that at this Waymark, we don't have only the time, E eu queria que nós entendêssemos que nesse marco nós não temos apenas a mensagem de tempo. the same way that 2018, we didn't have just the time. That was just one portion of the message. Da mesma forma que em 2018 nós não tivemos apenas a mensagem do tempo, ela era apenas uma porção dentro da mensagem toda. We had a lot to learn about everything. Nós tivemos muito que aprender sobre tudo. Can you imagine where this movement would be at during this pandemic without the Midnight Cry message? Vocês podem imaginar aonde estaria esse movimento durante a pandemia se não tivéssemos recebido essas mensagens? It's amazing how much we learned since 2018. É incrível o quanto nós podemos aprender desde 2018. How much we grew. O quanto nós crescemos. Time is just one thing of this message. O tempo é apenas uma parte dessa mensagem. And I would like to suggest E eu gostaria de sugerir that making a application from the big line que fazendo a aplicação da grande linha, during the time of trouble, which is our time here, durante o período de angústia, que é o nosso tempo aqui, the two things that are given at the waymark of Exeter, que as duas coisas que são dadas no marco de Exeter, it's not only the time, que não é apenas a mensagem de tempo, but it has to have something with the covenant. mas que tem a ver também algo com a aliança. And we know that in this time period here, E nós sabemos que durante esse tempo aqui, the covenant is something that deals with the marriage. nós sabemos que a aliança é algo que está relacionado com o casamento. This is the marriage between the Lamb and his wife. E aqui é referente ao casamento do Cordeiro com a sua esposa. I'm suggesting that's the covenant. Eu estou sugerindo que esta é a aliança. And in our time, we need to learn something about marriage. E no nosso tempo nós precisamos aprender algo sobre casamento. But the first point I made on this study Mas o primeiro ponto que eu fiz nesse estudo is that we need to see that we are fulfilling prophetic history. é que nós precisamos enxergar que somos nós que estamos cumprindo a profecia, a história And when we profética. look to our time, E quando to nós our olhamos, history, para o nosso tempo, para a nossa história, we can be assured nós podemos ter garantia, nós podemos ter certeza that God didn't left us alone, que Deus não nos deixou sozinhos. and He's guiding us through His messengers, E Ele tem nos guiado através de seus mensageiros. and that should be an anchor for us. E isso deveria ser uma âncora para nós. Okay, let's pray. Vamos orar? Father in heaven, we thank you for this camp meeting. Deus que estás nos céus, nós te agradecemos por esta reunião campal. We thank you for the opportunity that we have to come together and study your word. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunirmos e estudarmos a tua palavra. And we thank you for the leadership that you gave us. E nós agradecemos também pela liderança que o Senhor nos deu. Help us to understand how you reveal the truths for us.
Nos ajude a compreendermos como o Senhor nos revela a verdade a nós, so we can be assured that we are in the right path, para que possamos ter certeza de que estamos no caminho certo, even though we don't understand everything. mesmo que nós não compreendamos tudo. But we also ask for understanding. E nós também pedimos por entendimento, Help us to be wise nos ajude a sermos sábios and take the right decisions. e tomar as decisões corretas. We ask all that and we thank in Jesus' name. Nós oramos e pedimos por tudo isso em nome de Jesus. Amen. Amém.